Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, agora e sempre. Quero, nesse momento, continuar com o que nós começamos ontem, pensando um pouco em alguns personagens bíblicos que passaram por crises, por situações difíceis. Por que estou trazendo esse assunto? Porque nós vivemos uma situação de crise, nós estamos numa situação de crise, e nós não estamos assim habituados e acostumados a viver situação que nós estamos vivendo essas últimas semanas, eu diria até meses, né? E a coisa vai se estendendo e quem sabe ainda vamos ter vários dias pela frente. Então, a Bíblia não esconde que pessoas passam por esse tipo de situação. Líderes passam por esse tipo de situação. Moisés foi um deles, que nós vimos ontem. Noemi, que num certo aspecto, num certo ponto de vista, era uma mulher realizada, por ser uma mulher casada e tinha 2 filhos homens. Isso a colocava numa situação privilegiada em Israel. Não obstante ela tivesse que lutar contra a questão da carestia e fome, teve que sair da sua terra para uma outra terra, mas ela depois, porque os reveses chegaram, perdeu o marido, perdeu os filhos, e ao voltar à sua terra, na companhia de sua nora Ruth, ela diz: meu nome não pode mais ser Noemi, porque meu nome agora é outro. Meu nome agora é Mara, porque o Senhor me fez passar muita dureza. Mas ela teve depois novamente a sua alegria restaurada com o nascimento do seu neto. Hoje eu quero falar aqui sobre 2 pessoas muito próximas por causa da sua atuação como líderes do povo de Israel. Um deles é Saul. Saul, o primeiro rei de Israel. Primeiro a ocupar um trono no povo de Israel, reinando sobre o povo de Israel. Agora, ele tinha um problema. Ele era muitas vezes atormentado, muitas vezes fortemente atormentado. O texto bíblico diz em primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 23, assim: e sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Era uma solução que ele encontrou, um tratamento para a sua situação triste muitas vezes, talvez até certo ponto insuportável. Mas com essa música, ao executar o toque na harpa que Davi produzia, Saul se sentia aliviado. Mas lá em 1 Crônicas 10, nós temos um relato de uma das muitas batalhas onde o exército de Israel pelejava contra o exército dos filisteus, arqui-inimigo do povo de Israel. E houve muitas baixas, houve muito problema. Israel foi, de certa forma, derrotado porque 3 filhos de Saul morreram nessa batalha. Ele próprio foi ferido. E por estar muito ferido, sem condições, e certamente ficaria então envergonhado diante do seu povo, ele não queria passar por esse vexame. E ordenou ao seu escudeiro: pega a sua espada e me mate. Esse se negou a fazê-lo. Saul então, ele próprio tomou a espada e se jogou sobre a sua própria espada e se suicidou. Ele não suportou. Nós temos na Bíblia um outro exemplo de quem não suportou. Eu vou mais tarde, talvez amanhã, fazer referência a ele, pelo menos por tabela, que é Judas Iscariotes, o traidor. No dia seguinte, ele chega para os seus patrões, por assim dizer, porque eles pagaram a ele, os líderes religiosos da época,
e disse: olha, está aqui o dinheiro que vocês me deram, eu traí sangue inocente. E a resposta deles foi: e o que a gente tem com isso? Isso é problema seu. Isso é problema seu. E diz o texto, essa triste linha que está registrada lá: e Judas foi e se enforcou. Não suportou a decepção, não suportou o que ele veio, esse remorso que veio no dia seguinte, e foi e se enforcou. Então Saul mais ou menos vai por esse caminho. Ele não consegue trabalhar com isso. E o outro é Davi, por isso que eu disse que são próximos. Davi é o seu sucessor no trono. Davi já convivia com Saul tocando harpa. Davi conviveu com Saul, talvez o primeiro encontro, um dos primeiros encontros foi quando Golias foi morto por Davi. Davi enfrenta Golias, que ninguém tinha coragem de fazê-lo. Davi é tido como homem segundo o coração de Deus, mas Davi nunca escondeu as suas frustrações. Quando nós vamos verificar o que ele mesmo escreve no Salmo 38, versículo 4, ele diz assim: pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades. Já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades. Como fardos pesados excedem as minhas forças. Esse é o sentimento de Davi, escrevendo salmos como muitos ele escreveu, esse também. Então ele lamenta que a carga está pesada demais. Carga está pesada demais. No segundo livro de Samuel, nós vemos Davi lamentando a perda de 2 dos seus filhos. Um fruto do adultério com Batseba, a criança morreu mais tarde, e o outro é o seu filho Absalão, que estava querendo usurpar o trono, já estava em plena campanha, em plena guerra contra o rei com seu próprio exército, e Absalão, numa emboscada, morre. Quando Davi soube da morte de Absalão, ele questiona muito essa situação. Isso nós vemos no segundo livro de Samuel, capítulo 18, versículo 33. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava acima da porta e chorou, e andando dizia: meu filho Absalão, meu filho, Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Lamentação, portanto, de Davi diante dessa situação trágica da morte de seu filho, dos seus 2 filhos. Ele entra, portanto, também na situação de profunda tristeza. E por que não dizer de apatia, e praticamente não consegue mais conviver com isso. Às vezes se recupera e vai em frente. Mas homens como Davi, homens tido como segundo o coração de Deus, também passou por dificuldades. Então, eu e você, nós não somos melhores que Davi. Nós temos as mesmas situações, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, e certamente vamos passar por dificuldades também. Mas como Davi foi socorrido e passou para uma nova fase, nós podemos vencer também, seja qual for a dificuldade que enfrentamos. Vamos confiar no Senhor. Deus nosso Pai, obrigado pelo exemplo que o teu servo Davi, em especial, nos dá. E que o exemplo negativo de Saul não seja tomado por nós. Mas queremos
tomar exemplo daquelas pessoas que se recuperaram, que se restauraram. Tivemos ontem o caso de Noemi, que acabou achando alegria mais ou menos no final da sua vida. Moisés também, depois daquela experiência, saiu revigorado. Saul não conseguiu vencer. Esse nós não queremos seguir. Nós queremos ser como foi Davi, que apesar de passar por situações muito difíceis, circunstâncias baixas na sua vida, ele pôde se soerguer e seguir em frente. Esse é o nosso desejo. Que tu nos dês forças e condições de fazê-lo, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.